Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, seja bem-vindo a mais esse encontro desse curso especial que tem o objetivo de ajudar você a ter uma compreensão mais clara e mais profunda do tema dos dons espirituais. Certamente você não quer só saber sobre os dons, você quer usar os seus dons para a glória de Deus, fazendo alguma coisa que glorifique o nome dele, que edifique a sua igreja, que mobilize pessoas para a missão e salve pessoas para o reino dos céus. Então você está no lugar certo. Você tomou essa iniciativa, eu quero te parabenizar por isso, que Deus abençoe você ricamente, que você continue crescendo em capacidade, em utilidade, fazendo cada vez mais e melhor para a glória de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o dom da pregação bíblica. Como você pode desenvolver esse dom, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, no tempo do fim. Nós vivemos numa época em que as pessoas demonstram uma predisposição singular de ouvir a palavra de Deus. E quanto melhor você estiver preparado, quanto mais você desenvolver esse dom, mais útil você poderá ser a Deus na tarefa de proclamar a sua mensagem. Eu quero, durante o nosso encontro de hoje, abordar alguns temas associados à pregação bíblica. Naturalmente, esse é um tema extenso que precisaria de um semestre inteiro na faculdade de teologia para ser abordado, mas aqui nós vamos falar em alguns minutos apenas alguns pontos essenciais associados ao preparo, as ferramentas e a unção do Espírito. 3 elementos essenciais para que você possa desenvolver o seu dom da pregação bíblica. Irmãos, quando usada pelo Espírito, a pregação da palavra de Deus gera fé, traz arrependimento, conduz ao perdão e implanta no ser humano a natureza divina. Veja quantas coisas podem ser feitas e de fato são feitas por meio da pregação bíblica. Tudo isso pode ser alcançado através da pregação bíblica. Por isso, colocar-se em frente a uma congregação e transmitir uma mensagem de salvação, instrução, advertência ou repreensão, vinda de Deus, em nome de Deus, isso não pode ser considerado algo de menor importância. O preparo, de fato, é algo essencial para que essa tarefa seja realizada. O preparo deve ser uma prioridade. Se ousamos nos aventurar a fazer um trabalho tão elevado como este, deveríamos poupar esforços no preparo para realizá-lo. Habilidade e carisma seriam suficientes? Olha o que diz a revelação. Os homens que se colocam agora diante do povo como representantes de Cristo, geralmente têm mais habilidade do que preparo. É essencial que tenham um alvo elevado. Eles poderiam fazer 10 vezes mais se cuidassem em ser gigantes intelectuais. Veja, agora mesmo, você poderia estar fazendo 10 vezes mais do que o que você está fazendo se você tivesse essa meta, esse desejo no coração de se desenvolver e se tornar um gigante intelectual. Naturalmente, não estou falando que você precisa fazer um mestrado, um doutorado para poder pregar a palavra de Deus. Não. Mas qualquer que seja a sua função, qualquer que seja a sua posição na vida, se Deus te chamou para pregar a sua palavra, se você sente que esse é um dom que você tem e você gostaria de desenvolvê-lo, você gostaria de pregar cada vez melhor, alcançar cada vez mais pessoas, ver as pessoas respondendo à sua pregação, implantando na vida o conhecimento e a instrução da palavra de Deus. Então, o preparo é um elemento essencial nesse processo. Geralmente, nós estamos fazendo esse trabalho usando mais habilidade e carisma do que preparo. Sabe, nessa mesma citação, ela continua dizendo que os vastos campos do conhecimento estão à disposição para serem explorados. Você já assistiu alguma cena de um filme onde tem uma pessoa passando a mão assim em cima de um campo de trigo? Eu já vi um filme uma vez e a cena inicial e a cena final do filme começa com o ator principal passando a mão assim nas pontas de um imenso campo de trigo, pronto para a colheita. E uma vez eu fiquei me perguntando, será que é isso que eu estou fazendo? Será que eu estou passando só a mão por cima, né, dos vastos campos do conhecimento, quando há um amplo campo para ser explorado, para ser descoberto, conhecido, e eu estou simplesmente me satisfazendo, me contentando em só conhecer o suficiente, o necessário para que eu possa fazer o que eu já tenho feito?
Geralmente, aqueles que se colocam diante do povo como representantes de Cristo têm utilizado mais habilidade e carisma do que preparo. Não serão algumas horas esporádicas de estudos que servirão para fazer de você um poderoso homem, mulher de Deus. Umas horas de estudo aqui, um pouco ali, tomado como atividade forçada, não bem-vinda, não vai ser suficiente para fazer de você uma pessoa culta e sábia. Uma pessoa que tenha o que falar, que transmita a palavra de Deus com autoridade, com poder, com confiança, com informação, que as pessoas ouvem a sua mensagem e ao final dela tem aquela sensação de que aprendeu alguma coisa nova, de que foi levada para mais perto de Deus, que se sentiu edificado ou edificada. Então, o preparo é algo essencial para que você possa fazer um trabalho mais nobre e um trabalho mais produtivo para Deus. Não podemos fazer o trabalho da pregação bíblica utilizando só habilidade ou então só o carisma. Nem mesmo os dois. É necessário preparo. O desejo natural de aprender, a busca pela verdade, a consciência da nossa limitação deveria nos levar a termos uma vida de estudos. Se você puder adquirir uma graduação, ter um título de mestrado, um título de doutorado, isso será muito bom para você, será útil certamente na sua vida. Mas isso não é o essencial para que você possa desenvolver bem o dom da pregação. O necessário é que você se exponha continuamente ao conhecimento, que você busque desenvolver uma vida de estudos, continuamente, sistematicamente adquirindo conhecimento que está disponível aí, o preparo necessário para transmitir a palavra de Deus. Eu quero referir a isso contando uma experiência pessoal. Entre os anos de 2012 e 2017, quase no final de 2017, eu estive lá em Andrews, lá nos Estados Unidos, fazendo o meu programa doutoral. E eu comecei a correr como uma forma de espairecer, uma forma de manter a sanidade mental. Um período muito intenso de estudos, durante alguns anos, ia para a biblioteca às 8 da manhã e voltava só às 6 da tarde, 5h30, 6 da tarde. Muito difícil manter esse ritmo durante um longo período. Então eu comecei a correr para poder espairecer a mente e me preparar para o dia seguinte. Acontece que correr nessa época do ano é muito bom, clima agradável, é o final do verão, essa corrida aqui tradicional acontece sempre no primeiro fim de semana de setembro ou no último de agosto. Então, é muito bom. Só que vai chegando o outono, mês de setembro, outubro, as folhas começam a cair. Essa aqui é a minha filha, Liz. Todas as folhas caem, somente os pinheiros é que as folhas não caem, mas as demais, olha aqui, todas vão ficando amareladas e caem todas as folhas. E aí chega o inverno, olha o que acontece. Tudo cai, tudo morre. Nesse dia aqui, olha a temperatura, menos 13 graus. Olha só, todas as folhas caíram. Como é que você sai para correr numa temperatura dessas? É bem difícil, mas necessário. O dia seguinte, eu teria que estar lá na biblioteca, então eu tinha que correr para poder estar preparado. Mas aí vem a primavera, as folhas nascem, as flores brotam e você vive num outro país. É como se estivesse numa outra região, num outro país, porque é um clima, um ambiente completamente diferente. Sabe o que essa experiência me ensinou? Me ensinou o seguinte: quando a temperatura estava muito alta, no verão faz muito calor, 40 graus, 38 graus, 43 graus, e o sol se põe às 9h30 da noite, quase 10. Então eu saía para caminhar, para correr às 10 da noite. No inverno ficava menos 13, menos 15, até menos 26 graus. Então eu colocava 2 meias, uma bota bem grande, 3 calças, 3 camadas de agasalhos, luva, touca, e saía assim mesmo. Com vontade ou sem vontade, eu saía para correr porque eu precisava. Não era uma questão de querer, não era questão de gostar, era uma questão de necessidade. Então, se Deus deu a você o dom da pregação bíblica, se você quer desenvolver esse dom para poder pregar a palavra de Deus com poder, com autoridade, converter os corações, esse trabalho do Espírito Santo, mas você é o instrumento do Espírito para conduzir as pessoas a Ele. Se você quer ser usado por Deus na pregação bíblica, então você precisa preparar-se para isso. No dia que você estiver com muita vontade, então você dedica mais horas de estudos. No dia que você não estiver com tanta vontade assim, você estuda assim mesmo, porque é necessário. Você precisa de um tempo, de um lugar
e disciplina para fazer isso sistematicamente. Eu quero dar outro exemplo de alguém que faz isso há um bom tempo. Esse é o pastor Dwight Nelson. Ele está pregando na igreja da Andrews, a PNC. Sabe há quantos anos ele prega nessa igreja todos os sábados? Há 40 anos. 40 anos. Ele tem mais 7 pastores auxiliares, mas esses pastores pregam somente durante o verão, quando ele tira férias. Durante o ano regular, ele prega todos os sábados. Essa Bíblia que ele está utilizando é a Bíblia do J.N. Andrews, primeiro missionário adventista enviado oficialmente pela igreja para a Europa, para a Suíça, lá em 1874. Ele está fazendo um sermão sobre pregação bíblica utilizando essa Bíblia. Mas vejam, esse homem prega nessa igreja há 40 anos, todos os sábados. E não é qualquer sermão. É um sermão extraordinário, toda semana. Sabe como ele consegue fazer isso? Nesse mesmo clima que eu mostrei para vocês aqui, com vontade ou sem vontade, ele está fazendo a caminhadinha dele de 5 km todos os dias. Assim como ele está no escritório dele, preparando o sermão dele todos os dias. Aí você fala, mas eu não sou pastor. É verdade. Talvez você não tenha dedicado a sua vida integralmente à pregação da palavra de Deus. Mas se Deus te deu o dom da pregação, não importa qual seja a sua área de atividade, ele tem que pregar toda semana. Você tem que pregar uma vez por trimestre ou uma vez por mês. Tenha um programa sistemático de estudos. Regularmente, seja uma vez por semana ou 2 vezes por semana, mas que seja regular, para que nesse tempo e nesse local você possa dedicar-se a adquirir conhecimento para transmitir a palavra de Deus. E sabe qual será a consequência? Autoridade e ousadia. Autoridade pastoral, ainda que você não seja um pastor, uma pastora, mas autoridade pastoral para abrir a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus com autoridade, com poder e para conduzir as pessoas a Cristo. Essa autoridade também será importante se você é um líder da igreja. Talvez você desempenhe um líder como um ancião da igreja, como um diácono, como diretor de departamento. Essa autoridade que é adquirida quando você proclama a palavra de Deus com ousadia e poder, você pode utilizar para edificar a igreja, para conduzir os departamentos da igreja, para edificar o reino de Deus de maneira geral. Ao mesmo tempo, se você tem o ministério da palavra deficiente, então vai faltar autoridade. O líder perde o respeito e a credibilidade se ele não desenvolveu ou subdesenvolveu o dom da pregação. Você quer desenvolver o dom da pregação no tempo do fim para pregar a palavra de Deus com poder, para ser usado pelo Espírito Santo nessa época em que as pessoas estão com os ouvidos abertos, atentos, curiosas, querendo saber o que está acontecendo e as coisas que ainda estão para acontecer. Então, desenvolva esse aspecto fundamental da pregação, que é o preparo. Deus não vai trazer a mensagem para você de maneira sobrenatural se você não tiver uma vida de estudos. Não vai acontecer um milagre todas as vezes que você for pregar, porque você negligenciou o preparo. Então o Espírito Santo vai compensar isso, dando a você uma informação que você nunca buscou em lugar algum. Isso não acontece. Você precisa preparar-se, porque nós trabalhamos em parceria com o Espírito Santo. E a sua parte no processo é o preparo. Então, esse é um ponto essencial. O segundo ponto essencial em relação à pregação bíblica, na época que estamos vivendo, o desenvolvimento desse dom, é a utilização das ferramentas corretas. Você já imaginou um médico cirurgião, neurologista, que precisa fazer uma cirurgia no cérebro e não tem as ferramentas corretas? Como ele vai abrir o crânio de uma pessoa? Ele vai usar um facão? Você já imaginou um mecânico que precisa abrir um motor, consertar o motor de um carro e não tem as ferramentas adequadas? Como ele vai fazer isso? Você já imaginou um pregador da palavra de Deus, a palavra eterna de Deus, que tem verdades que estão bem na superfície, mas outras que estão mais fundo, bem no fundo, que você precisa cavar bastante, como um mineral que está escondido, e você precisa cavar bastante para poder encontrá-lo. Você precisa estudar tecnicamente também a palavra de Deus para poder transmiti-la. Então, sem as ferramentas necessárias, não será possível fazer esse preparo. Aqui está um segundo aspecto essencial
para a pregação da palavra de Deus e para o desenvolvimento desse dom, que é o dom da pregação. Você precisa das ferramentas adequadas. As ferramentas são as nossas companheiras inseparáveis. Todas as vezes que queremos ampliar as nossas possibilidades, você quer alcançar um fruto que está lá no topo da árvore, você usa uma vara com um gancho no pontinho, lá na ponta, para poder arrancar a manga que está lá em cima, uma ferramenta. Se você está num lugar que neva bastante, você faz um esqui. Uns fazem para praticar esporte, outros fazem para caminhar. Eu vi muitas vezes lá nos Estados Unidos o pessoal indo para a escola no esqui, caminhando. Muita neve e o pessoal ia caminhando, porque simplesmente era uma ferramenta que simplificava, facilitava a vida dessas pessoas. Sempre que nós precisamos ampliar as nossas possibilidades, ir além do que o nosso próprio corpo pode alcançar, nós desenvolvemos ferramentas para isso. E na pregação bíblica não é diferente. Elas são os instrumentos que desenvolvemos para fazermos mais, para irmos mais longe, para realizarmos tarefas que o corpo humano não conseguiria. E em relação à pregação, é exatamente isso. A fazer coisas que nós não conseguiríamos, obter informações que nós não conseguiríamos. Por exemplo, você vê aqui atrás de mim, olha aqui, você vê aqui atrás de mim na estante, esses livros aqui em cima, são os livros do Espírito de Profecia. A coleção que a Casa Publicadora Brasileira disponibiliza. Esse aqui é o comentário bíblico adventista. Como é que eu poderia pesquisar uma palavra específica em todos esses livros se eu não tivesse as ferramentas adequadas? Eu teria que pegar livro por livro, olhar o índice de cada um deles, quem sabe aqueles que eu já li, já marquei. Eu teria que olhar um a um para fazer isso. Mas hoje em dia você não precisa fazer isso, porque essa ferramenta está à disposição. Olha aqui, nesse site disponibilizado pela Casa Publicadora Brasileira, você tem todas as obras publicadas de Ellen White em português, e você pode digitar uma palavra aqui, e na hora que você digitar a palavra, vai aparecer em todos os livros de Ellen White onde essa palavra é utilizada. Olha que ferramenta fantástica. Desculpem. Você pode colocar uma frase, uma citação que você ouviu uma vez, mas não se lembra muito bem, coloca uma frase central, vai aparecer para você aqui. E no mesmo site, em inglês, nós temos todos os escritos, inclusive as cartas, os manuscritos, tudo disponível para você pesquisar, estudar e enriquecer o seu sermão. Essa é uma ferramenta indispensável. Sobre o que você vai pregar? Certamente a revelação tem algo que vai enriquecer a sua pregação. Faça uma pesquisa. Encontre uma citação poderosa, profunda, rica, que vai naturalmente enobrecer e enriquecer a sua pregação. Quero apresentar uma outra ferramenta para vocês, que é o comentário bíblico adventista. Olha aqui, esse aqui não é gratuito, mas é uma ferramenta que certamente está ao seu alcance. Não é algo assim que as pessoas não podem comprar. Está num preço, não é um preço tão barato, mas custa menos que um salário mínimo, e é um recurso que você tem para a vida inteira, um recurso de pesquisa. Você não vai usar todo dia, você não vai ler todo dia, mas você vai pesquisar sempre que você quiser uma informação mais profunda sobre o tema, ou um detalhe histórico, ou o que as línguas originais falam sobre essa palavra, sobre esse verbo específico. O comentário bíblico adventista vai te dar uma posição oficial da igreja acerca do tema. Então, essa é uma outra ferramenta indispensável. Todos os versos da Bíblia comentados estão aqui. É uma ferramenta que você pode utilizar. Tem esse comentário também, que não é um comentário vendido pela Casa Publicadora Brasileira, mas praticamente todos os pastores que eu conheço possuem esse comentário bíblico. É um comentário homilético, Wiersbe. Nesse comentário você vai encontrar os trechos da Bíblia, especialmente as perícopes, não o verso específico, mas a seção. Então, você pega a seção das bem-aventuranças, por exemplo, e há um comentário geral sobre as bem-aventuranças, analisando as bem-aventuranças individualmente, mas um comentário geral sobre esse bloco da palavra de Deus. E feito especialmente para você que é um pregador, que vai utilizar essa informação no púlpito e não para escrever artigos ou para outras informações técnicas. Esse comentário foi feito para você que prega a palavra de Deus. É uma ferramenta extraordinária. Olha esse aqui também. Comentários gratuitos estão no site da Casa Publicadora Brasileira, dos livros de Mateus, Atos e Romanos. Também um comentário homilético, que diz respeito à exposição da palavra de Deus. Recurso disponível gratuito também. E olha esse aqui. Esse aqui eu quero apresentar para você. Eu vou compartilhar a minha tela aqui e vou entrar nesse site. Olha esse site.
é o Bible Hub. Naturalmente tem outros, como o Logos, que talvez seja um dos mais completos, onde você tem uma coleção com praticamente tudo que foi publicado ou disponível, tudo é exagero, né? Mas assim, uma quantidade extraordinária de materiais. Mas esse aqui é gratuito, está aí, você pode colocar Bible Hub. E olha que coisa interessante. Suponha que você quer fazer uma pesquisa sobre Gênesis capítulo 1. Então você vem aqui, olha, seleciona o livro, todos os livros da Bíblia, esse aqui é o de Gênesis, capítulo, todos os capítulos com todos os versículos de cada capítulo. Então, capítulo 1, verso 1. Que versão da Bíblia você quer utilizar? Olha aqui, olha a quantidade de versões da Bíblia que você pode utilizar. Eu escolhi a New International Version. Aqui você tem também os comentários. Olha quantos comentários bíblicos, quantos autores comentaram sobre esse verso específico. E a língua que você quer. Se você deixar em inglês, vai haver mais referências. Em português, vai ter menos referências, mas está aqui à sua disposição. Agora, imagina que você quer comparar as traduções da Bíblia. Olha, a New International Version usou essa tradução, mas a New Living Translation usou essa outra tradução. E aqui você vê todas as traduções disponíveis, como esse texto foi traduzido. Agora, você encontra as referências, outras partes da Bíblia que fazem referência a Gênesis capítulo 1, verso 1. Olha aqui, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Atos 17, 24, Hebreus capítulo 1, 10, Hebreus 11, 13 e inúmeros trechos que fazem referência a Gênesis capítulo 1, verso 1. Agora, suponha que você quer ouvir o que os grandes pregadores do passado falaram acerca de Gênesis 1, verso 1. Olha aqui, você vê todos esses grandes pregadores. Por exemplo, você certamente já ouviu falar sobre W.M. Taylor, ou até mesmo Strong, que tem uma concordância bíblica, né? A Lange, um grande expositor, Lange, que também tem um comentário exaustivo da palavra de Deus. Os grandes pregadores do passado, o que eles pregaram sobre Gênesis 1? Olha aqui a quantidade de sermões só sobre esse tema. Vamos supor que agora você queira se concentrar numa palavra específica, a palavra Bereshit. Primeira palavra da Bíblia, né? Bereshit. No princípio. O que é essa palavra? Qual o significado dessa palavra na língua original? No hebraico, para que essa palavra é utilizada? Então você vem aqui, olha, na concordância bíblica e você vai encontrar uma explicação detalhada de cada palavra que se encontra na Bíblia, em seu sentido original. As várias formas que são utilizadas na Bíblia, os vários sentidos na língua original. Agora suponha que você queira ver os comentários. O que os comentaristas da Bíblia falaram sobre esse texto? Olha para isso aqui. Todos esses comentários só sobre Gênesis capítulo 1, verso 1. Olha para isso aqui, olha a riqueza de materiais que você vai encontrar aqui. Todos esses comentários. E olha aqui do lado, quanto espaço ainda tem para você pesquisar. Tudo isso gratuito, é uma ferramenta extraordinária que está à sua disposição, mas não acabou. Vamos encontrar o texto inteiro agora na língua original, lá no hebraico, com a declinação. Você encontra aqui a palavra e a referência da palavra na concordância bíblica. Se você clicar aqui, você vai encontrar todos os trechos bíblicos que fazem referência a Gênesis capítulo 1, verso 1. Amigos, isso está aqui à sua disposição. Isso está à sua disposição e é gratuito. Se você quiser em grego, está aqui, ó, Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Encontra-se aqui também. Então, essa ferramenta está à sua disposição. É uma ferramenta extraordinária para te ajudar a transmitir a palavra de Deus com propriedade, com profundidade, de maneira a instruir as pessoas com precisão no caminho de Deus. Estão percebendo que só habilidade e carisma não é suficiente? Por que a revelação nos diz que nós precisamos mais do que isso? Que nós precisamos estabelecer uma meta elevada, que nós poderíamos fazer 10 vezes mais se cuidássemos em ser gigantes intelectuais. Então, se colocarmos a meta de crescermos em capacidade, em utilidade, se queremos desenvolver o dom que Deus nos deu, o dom da pregação bíblica, nós precisamos primeiro do preparo. Precisamos de um tempo e de um lugar.
e disciplina para sistematicamente nos expormos ao conhecimento. Segundo, nós precisamos das ferramentas necessárias, as ferramentas que vão nos habilitar a desempenharmos com excelência a tarefa que o Senhor nos comissionou. E eu quero continuar falando agora sobre o último aspecto da pregação bíblica no tempo do fim, que é a unção do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, você conhece de qual esse texto, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Interessante que a quinta-feira à noite, antes da crucifixão, o Senhor Jesus chamou os discípulos e disse assim a eles: olha, quando vier o Espírito que eu vos enviarei da parte do Pai, esse dará testemunho de mim, e vós testemunhareis com ele. Jesus está dizendo: eu estou enviando vocês, mas não são vocês sozinhos. É o Espírito Santo quem vai testemunhar de mim e vocês vão participar desse processo com ele. Foram algumas das últimas palavras de Jesus, quinta-noite, antes de ir para o Getsemane e depois ser aprisionado, antes da sua crucifixão. Domingo à noite, no primeiro encontro de Jesus com os discípulos após a ressurreição, as primeiras palavras de Jesus, quando ele se encontra com os 12, com os discípulos, foi João capítulo 21, verso 20, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprando sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Mais uma vez, o Senhor Jesus confirma aquilo que ele havia dito quinta-feira à noite. Eu estou enviando vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Mas não são vocês sozinhos. É você e o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Pergunta a você, os discípulos já tinham o Espírito Santo? Sim, já tinham. Quando eles foram enviados, os 12, depois os 70, eles fizeram milagres. Chegaram a falar assim: você quer que a gente ore agora e caia fogo do céu? Eles já tinham o Espírito Santo. Mas isso não significa que eles tinham tudo que havia, tudo que estava disponível, tudo que Deus queria dar. Então Jesus disse: receba o Espírito Santo. 40 dias depois, chega o momento da ascensão do Senhor Jesus. E ele diz: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês serão as minhas testemunhas. E vão começar pregando aqui, depois um pouco mais longe, depois um pouco mais longe e até os confins da terra. 10 dias depois, a chuva temporã aconteceu. A inauguração dessa era em que vivemos, o início da pregação do Evangelho a todo mundo. A manifestação inicial do Espírito Santo, marcando a transição na obra do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, capacitava os homens e mulheres de Deus para desempenhar atividades específicas, mas agora o Espírito Santo estaria vivendo conosco, em nós, nos transformando de dentro para fora e nos usando continuamente para vivermos como testemunhas e pregarmos o Evangelho a todas as pessoas. Aquele início da pregação do Evangelho foi marcado por um poder extraordinário, pelo derramamento extraordinário do Espírito Santo, e a obra de Deus na terra não vai terminar com a manifestação menor do Espírito Santo do que aquela que marcou o início da obra. É certo que no tempo do fim, quando a causa de Deus na terra estiver prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes, sob a guia do Espírito Santo, serão acompanhados por especiais manifestações do favor divino. Em vez de aguardar algum tempo no futuro, em que mediante uma concessão especial do poder espiritual, recebam uma habilitação miraculosa para conquistar almas, rendam-se diariamente a Deus, para que os torne vasos próprios para o seu uso. E é dito mais, irmãos, o tempo decorrido não operou mudança na promessa dada por Cristo, de que enviaria o Espírito Santo. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça deixam de fluir para a terra. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria ser. Se todos estivessem dispostos, todos poderiam estar cheios do Espírito Santo. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo que está aqui participando desse programa de desenvolvimento dos dons espirituais, eu vim trazer uma mensagem de Deus para você hoje. E o que eu vim dizer para você é o seguinte:
Não importa quão inteligente você é. Não importa quanta experiência você tem. Não importa quanto conhecimento você acumulou. O Espírito Santo é a sua única chance de ser relevante para Deus. É somente o Espírito Santo que pode trazer poder à pregação da palavra dele. A pregação da palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, é só uma mente falando a outras mentes e nada acontece. É o Espírito Santo quem pega essas palavras que você preparou, que você estudou. Ele já conduz todo o processo, ele já te orienta durante a pesquisa para a pregação. Ele te dá ousadia e poder para a transmissão. E ele implanta essas palavras no coração das pessoas. É ele quem aplica a mensagem à vida das pessoas. É o Espírito Santo quem faz as pessoas relacionarem aquilo que você está falando com as experiências de vida, com as áreas da vida que ela precisa mudar. É o Espírito Santo quem faz toda essa obra. O Senhor Jesus deixou claro, eu estou enviando você, mas não é você sozinho. É você e o Espírito Santo. Esse é o plano de Deus. Esse é o divino princípio de parceria, sem o qual nenhum verdadeiro sucesso pode ser alcançado. Por isso eu vim dizer para você, não importa quem você é e o que você já alcançou na vida, o Espírito Santo é a sua única chance de ser relevante para Deus, útil do ponto de vista de Deus. E é somente o Espírito Santo quem vai dar a você a capacidade, a qualificação, o poder, a ousadia e tudo mais que for necessário para que você transmita a palavra dele com poder e para a salvação das pessoas. Então, se você está levando a sério esse negócio de pregar a palavra de Deus. Quando eu falo desse negócio, não que seja esse o negócio, mas eu me refiro à intenção, o desejo de pregar a palavra de Deus. Se você se sente de fato chamado para pregar a palavra de Deus, e você sente que o Espírito Santo quer usar você para esse trabalho, então aqui vai a receita de Deus para você. É hora de você se ajoelhar diante de Deus e dizer, Senhor Deus, tenha misericórdia de mim porque eu sou pecador. Perdoa os meus pecados. Me encha com o Espírito Santo. Me transforme de dentro para fora, a semelhança do Senhor Jesus. Remova de mim tudo aquilo que não vem de ti, tudo aquilo que me afasta de ti. Me encha com o Espírito Santo para que eu possa viver o Evangelho e eu possa pregar o Evangelho com poder para a salvação das pessoas. Se você está participando desse programa, é exatamente esse o desejo do seu coração, eu creio nisso. É exatamente por isso que você está aqui. E isso é exatamente o que Deus quer fazer. Essa é a promessa que Ele fez. E Ele disse, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Essa é a promessa dele e essa promessa é para você. Então, meus amigos, o dom da pregação bíblica, especialmente no tempo do fim, pode ser desenvolvido. Você pode desenvolver esse dom. O que você precisa para isso? Primeiro, um tempo e um lugar. E disciplina para preparar-se para pregar a palavra de Deus. Segundo, você precisa das ferramentas corretas para poder cavar mais fundo e buscar informações que de fato vão edificar a igreja, para que você possa fazer o trabalho de Deus, de pregar a palavra de Deus, utilizando mais do que habilidade e carisma, mas com preparo. E finalmente, você precisa do fator indispensável, que é a unção plena do Espírito Santo, que Deus está mais do que disposto a te dar agora mesmo. Talvez você não sinta nenhum arrepio quando Deus cumpra essa promessa ou quando Deus cumprir essa promessa na sua vida. Certamente, você não vai falar línguas estranhas, ou talvez você não faça milagres, mas você não precisa sentir nada, você precisa saber que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E à medida que você continua se rendendo a Deus, as evidências vão aparecendo de maneira silenciosa, às vezes imperceptível, mas firme e segura. O Espírito Santo vai tomar conta de você, vai tomar conta da sua vida e vai usar você poderosamente para alcançar pessoas para o reino dos céus. Seja essa a sua experiência e a minha também, em nome de Jesus. É o meu desejo para o meu ministério e para o seu ministério também. Amém.